período da festa religiosa do município de Heriotaba, por ocasião da entrega dos prêmios que foram sorteados no Dia dos Pais, eu, juntamente com os diretores da Sortudinha do Norte, estivemos no município de Heriotaba, onde acompanhamos o finalzinho da festa da padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tivemos a honra e o prazer de sermos recebidos por uma das pessoas conhecidas, respeitadas e queridas da nossa região, especialmente do município de Heriotaba. Ele que tem pregado a palavra de Deus, tem conduzido aquela mensagem de paz para a população e tem buscado dar um resultado diretamente satisfatório para a população do município de Heriotaba, sempre com posições realmente, eu diria que muito justas, dentro da medida do possível, com relação às decisões que ele precisa tomar na paróquia e também na política. O padre Emílio Moura, este nome já é bastante conhecido e respeitado em toda a região, nós já sabemos disso, e conversar com ele para nós vai ser um prazer para falar a respeito aqui da cidade de Heriotaba, falar a respeito da festa, que a cada ano a gente vem notando que vem aumentando mais. Padre, eu queria que o senhor falasse para nós aí como é que está o município de Heriotaba hoje, a religiosidade do povo daqui. Tudo bem? Tudo bem. A religiosidade de Heriotaba, ela vem crescendo. A gente percebe que há um sentimento religioso cada vez maior. Aliás, o nosso povo todo é um povo religioso. Agora, cabe àquelas lideranças da religião poder ir ao encontro daquele espaço que se encontra no coração das pessoas. A religião é uma chave de leitura. Ela quer explicar exatamente o inexplicável. Ela vem ao encontro das pessoas nos momentos de grande alegria e também de grande tristeza. Nestas ocasiões, nós não dizemos com palavras o que sentimos, só podemos dizer as grandes alegrias e as grandes tristezas através dos ritos. E, portanto, a nossa Igreja Católica, ela é profundamente rica em ritos para poder auxiliar ao ser humano, como cristão, a poder viver e dizer e entender os seus grandes sentimentos. A gente tem notado, padre, e tem percebido a ausência das pessoas da igreja, né? A informação que a gente tem é que essa ausência tem acontecido em decorrência também da expansão de outras religiões, mas mesmo assim também temos percebido que as pessoas que frequentam a igreja, elas, eu até diria o seguinte, não estão mais indo porque estão tendo a igreja dentro de suas residências através da facilidade que o povo está tendo de ter mais emissoras de rádio, mais emissoras de televisão. Outro dia um colega meu de rádio falava o seguinte, a gente não vê políticos na igreja, a gente não vê empresários na igreja. Eu até iria fazer essa colocação para ele. Será que não é porque hoje a igreja está mais perto do povo? Eu não sei se o senhor concorda com isso. O que o senhor diz com relação a isso que alguns dizem que seria uma ausência do povo da igreja? Bom, a gente sabe que a política, ela é uma arte de buscar, de se apropriar do poder. Então, a política não é de maneira nenhuma uma arte de servir, pelo menos como ela tem sido até o presente momento. Maquiavel dizia que entre o ser amado e ser temido, é preferível ser temido, porque se for ser amado, entre o amado e o que ele teme, a pessoa não titubeia em poder escolher trair quem ama em vez de trair quem teme. Então a política é um exercício do poder, a igreja é um exercício do amor. Então realmente ela se encontra, mas não coincide. A igreja está mais perto do povo, com certeza, não só a igreja, todas as instituições, elas buscam no povo uma certa proximidade, mas não pode ser uma proximidade no sentido de dissolver a sua identidade. A igreja tem que ir ao povo, estar a serviço do povo, anunciar a palavra de Deus, mas ela tem que fazer o povo deixar de ser povo enquanto aquele nível de só como, não ainda no sentido político, mas no sentido popular, e fazer com que o povo se torne discípulo de Jesus. Porque no tempo de Jesus haviam 3 categorias dependendo do encontro que tinham com ele. Por exemplo, o povo é aquele que ama Deus,
gosta de Deus, tem muita fé em Deus, mas não quer fazer o que Deus pede que ele faça. Esse aí é o povo. O discípulo é aquele que continua a sua vida, ama a Deus, mas procura viver sua vida conforme o Evangelho. E tem um apóstolo, que é aquele que deixa de viver a sua própria vida para se colocar a serviço do Evangelho. Então a igreja vai sempre ao povo e ao mesmo tempo convida o povo a se tornar discípulo e alguns até apóstolos. Então, portanto, o que o senhor nos diz aí significa dizer que não está havendo essa ausência que a gente ouve algumas pessoas dizerem de pessoas da igreja. É isso, a igreja está indo até o povo. Eu estava falando aqui com relação aos meios de comunicação, que aumentaram cada vez mais, e elas estão transmitindo através dos meios de comunicação os seus ritos, as suas pregações. Você acha que essa maneira da igreja estar dentro da residência das pessoas através do rádio, da televisão, com mais facilidade, tem causado essa ausência das pessoas com a presença na igreja e elas têm acompanhado mais em casa, é isso? As pessoas estão mais presentes, elas continuam religiosas tanto quanto elas foram religiosas no passado. O que acontece é que no passado as pessoas seguiam um único caminho. Hoje a religião tem muitas denominações religiosas e as pessoas pensam que religião é como ir a um supermercado. Então eu tiro um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do protestantismo, um pouquinho do espiritismo, se tiver outra coisa ainda, o budismo, o hinduísmo, se eu puder fazer dizer um mantra, uma coisa tal, se tiver também um pouquinho de algum espírito por aí baixando, que ajude a gente. Então as pessoas, cada um quer fazer sua religião individual. O grande problema hoje é que no passado a religião, ela era uma matriz cultural, e hoje ela deixa de ser uma matriz cultural para ser relegada só ao plano individual, plano de foro íntimo das pessoas. Então as pessoas hoje não querem se expressar socialmente a sua maneira religiosa, o seu pensamento, a sua posição. Há uma fragilidade muito grande nisto. Então a Igreja Católica tem tentado, o grande problema hoje não é acreditar em Deus, todo mundo acredita em Deus. O grande problema hoje é amar o irmão que Deus manda a gente amar e formar comunidade e viver a justiça dentro desta comunidade. Então isso é muito mais difícil, mas é uma luta que a igreja sempre vem tentando. Seria o seguinte, as pessoas querem que Deus se adeque a elas e não elas se adequarem à vontade de Deus, não é isso? Eu acredito que sim. Aliás, o paganismo é uma profunda fé em Deus e uma luta constante para colocar Deus a meu serviço, enquanto que o cristianismo é uma profunda fé em Deus e uma luta constante para se colocar a serviço de Deus. Eu estou conversando aqui com o padre Emílio Moura, por ocasião da visita que fizemos ao município de Heriotaba, já no finalzinho da festa da padroeira. Padre, o senhor é um padre empreendedor, é uma pessoa conhecida em toda a região, tem mudado também a história do município de Heriotaba. Eu falava aqui no início da entrevista que o senhor tem posições que são reconhecidas aqui na região, alguns discordam e alguns também concordam. São posições como todo cidadão que lida com a sociedade tem que tomar. Mas eu acredito que o senhor sempre busca a melhor posição, aquela que o senhor já tem analisado, que vai construir, que vai consertar, que vai melhorar. Diante dessa situação, o senhor já teve seu nome cotado para ser prefeito aqui do município, para assumir aí o executivo. Como é que está essa situação? Nós estamos aí em fim de mandato, o prefeito atual do município, que inclusive teve o seu apoio, a gente sabe disso, e o seu nome, que ainda o senhor que é uma das pessoas queridas, não só aqui em Heriotaba, respeitadíssimo em toda a região, se porventura a população do município de Heriotaba continuar pedindo o seu nome, o senhor está à disposição para pleitear aí o executivo? Como é que está? O povo da região quer saber. Pois saberá claramente no livro do Apocalipse, no capítulo 2, tem uma frase muito interessante, diz: eu conheço a tua conduta, o teu trabalho, conheço a tua firmeza, mas uma coisa eu não concordo contigo, é que tu esqueceste o teu primeiro amor.
O meu primeiro amor foi a igreja, eu vim para cá como padre, então o meu pensamento é continuar trabalhando. O prefeito atual teve o meu apoio, tem ainda o meu apoio, e eu quero continuar trabalhando em Heriotaba, mas dentro de uma perspectiva religiosa e social. Eu continuarei, com a graça de Deus, trabalhando nesta perspectiva como pároco, como uma pessoa que tenta criar uma consciência nova. E não se cria, você falou, você mudou um pouco a história de Heriotaba. E eu concordo com isso. Se eu tivesse ficado numa prefeitura 4 anos, talvez eu tivesse mudado os móveis da prefeitura de Heriotaba. Não teria ajudado a mudar a história de Heriotaba. Então, eu prefiro continuar mudando, ajudando a mudar a história de Heriotaba. Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 9 igrejas, 9 templos católicos na paróquia de Heriotaba. A paróquia tinha 54 anos de criação. Nós hoje estamos com 18 anos aqui, nós temos 31 templos religiosos católicos aqui e já temos mais 2 em construções. Nós temos o Centro de Formação Missionária. Quando chegamos aqui, o centro, o lugar onde caberiam o povo para uma reunião além da igreja, só caberiam 74 pessoas. Hoje nós temos um centro de formação com 3 andares, subsolo, terra e primeiro andar, com auditório que cabe 220 pessoas sentadas, e mesmo assim não cabe o grupo da nossa igreja. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 6 ministros da Eucaristia. Hoje nós temos 116 ministros da Eucaristia. Então, nós realmente temos ajudado a mudar a história de Heriotaba, mas a história não dá salto. Ela exige paciência, ela exige persistência e ela exige, sobretudo, um profundo amor ao povo, porque não existe uma história, existem muitas histórias que se cruzam. Você não faz um tecido apenas com um fio. Você, para fazer esse tecido da sua camisa aí, quantos fios tem? Quantos entrelaçamentos? Então, assim também é a história, né? Então, esta ideia do povo, o povo sempre quer um líder, e eu acho que líder eu já sou, modéstia à parte. E a nossa rádio, realmente, a GES FM, foi uma grande conquista da nossa cidade, da nossa realidade, da nossa paróquia de Heriotaba. E é, sem dúvida, o maior púlpito que nós temos. Então, nós queremos pensar em coisas mais a longo prazo, sem querer muito o poder. Aliás, o Nietzsche diz que os poderosos foram vencidos na história, porque os poderosos querem esmagar, mas a história quer a liberdade. Os poderosos querem dominar, mas a história quer que todos cresçam, quer a justiça. E até que eu concordo com ele nesse ponto. Padre, agora para encerrar nossa entrevista, as suas posições, o fato do senhor apoiar um candidato e outros padres também da Igreja Católica, tem chamado a atenção de algumas pessoas que comentam o seguinte: padre no meio de política? Não pode. Padre deveria ficar na igreja pregando a palavra de Deus, padre deveria ficar unindo os seus rebanhos. Ele, quando toma uma posição política, ele afasta o rebanho. Então, a gente tem ouvido falar esse tipo de comentário por parte de algumas pessoas. É porque quando a pessoa pública toma uma posição política, ela sabe que vai desagradar uma certa parte. Qual é o critério de escolha, assim, que um padre, que o senhor, por exemplo, tem para tomar uma decisão de apoiar um político, para que a nossa sociedade fique mais à parte? O senhor escolhe político por conta do quê? A linha que separa o bem e o mal, ela não passa entre nós e as pessoas. Elas passam, geralmente esta linha passa dentro de cada um de nós. O que acontece é o seguinte: você bem falou, algumas pessoas dizem que o padre, tomando uma posição política, ele divide a paróquia. A paróquia já é dividida. Se tiver 10 partidos, ela estará dividida em 10 grupos. Se tiver 3 partidos, ela estará dividida em 3 grupos. Se tiver apenas 2, ela estará dividida em 2 grupos. Não é o padre que divide. Agora, o que acontece é o seguinte: só vai achar ruim que o padre tem que ficar só dentro da igreja aquele que acha que o padre não está simpático às posições dele. Depois, a história, ela se faz por aproximação. A gente não sai logo do bem para o mal.
a história não é digital, que a gente aperta no 1 e depois aperta lá no 8 logo. A história, ela é analógica, a gente não sai do 1 sem passar pelo 2, pelo 3, até chegar o 8 e até chegar o 10. O meu critério sempre foi este: eu observo aquele que naquele momento eu acho, pela sua história passada, a sua capacidade pessoal, aquele que não será o melhor, mas será pelo menos o menos ruim. E eu não tenho medo de dizer que estou com aquele, não. Agora, eu não vou para a igreja chegar lá fazer política, eu vou pregar o evangelho. Agora, o evangelho exige que a gente tome posição contra o mal, que a gente também promova o bem. E promover o bem, por exemplo, no caso de não ser política, quando está havendo uma invasão de terra, e o padre vai lá para ficar do lado dos poceiros, ele não está também dividido? Ou se ele vai lá para abençoar e dizer, não, vocês saiam, que essa terra aqui foi comprada pelo seu fulano, ele também não está dividindo? A história é dividida, o ser humano é dividido. Não há ser humano que possa realmente, nós não somos cimento para estar costurando e tirando todas as rachaduras que existem na sociedade e nas pessoas. O padre deve ser uma seta, apontar um caminho, e ele mesmo deve ser o primeiro a entrar neste caminho. Nós estamos indo para um ano eleitoral e o padre Emídio Moura, que é uma pessoa que o povo acredita, que o povo escuta, que o povo confia, daria para nós o perfil do político que os nossos municípios merecem para aqueles que já estão, que têm este perfil administrando, ou os que irão se candidatar? Olha, tu vais me perdoar, eu não gosto muito de perfil, porque o perfil é feito por mim, é uma coisa imaginária, não existe. Não existe. Todo ser humano, como é que eu vou fazer um perfil? Existe muito isso na igreja, o perfil do padre. Agora, qual é o padre que corresponde àquele perfil? Que eu tiro todas as qualidades boas. Eu lembro da história do sujeito disse lá em Sobral, o sujeito perguntou a ele, você é parente de quem? Eu sou parente do Ciro, eu sou parente disso e daquele. Ele disse, eu sou daquele picolezeiro, sou daquele varredor da rua. E rapaz, mas também tua família é muito ruim, tu só tens isso. Os bons tu tiraste tudo para tua família e ficaram só os outros para mim. Então o perfil é assim. O que eu acho que é importante a gente observar numa pessoa é a sua coerência na sua vida anterior. Né? Eu acho que isso é importante. Outra coisa muito importante é a competência, porque muitas vezes a gente entende bom pelo lado ruim. Seu fulano é muito bom, não faz nada. Ora, quem não faz nada é um preguiçoso, não é muito bom. Fulano é tão bonzinho, só agrava a comida que come. Esse aí, meu Deus do céu, é um indolente, não é tão bom. Existe o bom negativo, que é aquele que não faz o mal e nem o bem. E existe o bom positivo, que é aquele que faz o bem. Então eu acho que para administrar é preciso ter coerência com a sua vida anterior e é preciso ter capacidade, ter habilidade. Porque às vezes a gente pode até votar numa pessoa muito boa, mas que não tem habilidade para administrar. E aí como é que fica? Outra hora se pode colocar um grande administrador, mas que não tem honestidade. Então eu diria que teria que ter duas coisas: competência e honestidade. Um mais, outro menos, dá para ir temperando, mas tendo estas duas coisas, com duas asas, todos os pássaros voam, mesmo que seja um voozinho de galinha. Só para complementar, padre, muita gente confunde, né, também o fato de a pessoa ser rica, ter dinheiro, com estas qualidades, né, e estas qualidades que o senhor está falando aí não se compra. Quer dizer, o cara que é milionário, que é riquíssimo, ele pode ser um cara milionário rico e não ter estas qualidades aí. Então, quer dizer, o povo tem que desmistificar aquela ideia de que o rico, aquele milionário, é quem é o bom, só porque tem dinheiro. E a gente tem notado, lógico que a gente não está generalizando, que na grande maioria aqueles que têm muito dinheiro, quando entram, é para satisfazer uma vaidade pessoal e às vezes para tirar em dobro aquilo que gastou investindo na campanha. O senhor concorda? Concordo, tenho observado que a política tem sido uma espécie de subsidiária das empresas. Né?
a política tem se tornado uma atividade empresarial subsidiária, porque realmente as despesas de campanha são tão grandes que as pessoas pobres quase que não podem chegar lá a pleitear determinados cargos. A gente tem observado no plano nacional, sempre, todo pleito existe uma mudança na legislação eleitoral, mas sempre continua esta situação. E continua por quê? Porque o nosso povo tem tanta necessidade, que ele não pode se dar o luxo de ser livre. Ele tem que realmente pegar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e assim vai desgastando a própria questão da ética. O que é a ética? A ética vem da palavra grega, que é oikos, quer dizer casa comum. O que é ético? Ético é a construção daquilo que é bom para todos. E o que é bom para todos? O que é bom para todos é que todos possam ser livres, possam tomar decisões. Mas como eu posso ser livre se eu estou com um filhinho doente e eu preciso de um remédio e eu não posso comprar o remédio? Ou eu vou para uma fila do SUS e aí vai marcado não sei para quando, no dia a pessoa chega, o médico atende, aí pede um exame que vai ser marcado não sei para quando depois. Então, aí chega um político e diz, rapaz, eu tenho aqui um caminhozinho diferente, dá certo. A pessoa vai, e aí fica, de certa forma, uma política de favores. E dentro de uma política de favores, é muito difícil se viver uma isenção total. Aquele que entra quer tirar aquilo que já investiu financeiramente, e aí as coisas continuam quase que do mesmo jeito. Mas quase que do mesmo jeito, não são do mesmo jeito. A gente sabe que tem pessoas mais capazes, mais dedicadas, pessoas que até mesmo por vaidade, têm a vaidade de fazer as coisas bem feitas. E tem outros que são tão sem vaidades que caem numa desestruturação total, não só do bem público, como até do bem particular. Você não deve ser estranho para você que alguns prefeitos desestruturaram tanto a cidade que acabaram desestruturando a própria família e acabaram desestruturando a própria vida deles. Então, dessa maneira, a gente ainda continua vivendo uma ditadura. Seria então a ditadura do poder econômico, né? Infelizmente, alguns pontos do Brasil manda quem tem mais, o senhor concorda? Em certa parte, sim, nós nunca vamos ter. Existe uma liberdade de. Liberdade de é uma coisa muito pequena, porque eu estou olhando para trás. É importante olhar a liberdade para. Há uma ditadura do poder econômico. Eu não diria que existe uma ditadura, mas eu acho que existe uma possibilidade a mais para quem tem mais dinheiro. Agora, não significa, porque uma ditadura é sempre uma coisa que não tem escolha. Agora, por exemplo, se eu tenho mais dinheiro, se você tem mais dinheiro, nós estamos na mesma disputa, é provável que você ganhe de mim. Provável, você tem mais condições. No mundo da criação não existe igualdade. Só existe igualdade no mundo da fabricação. Eu faço um biscoito igual ao outro, uma boneca igual a outra. Mas no mundo da criação, se uma árvore tiver 1 bilhão de folhas, todas elas são diferentes. Então, eu não diria que existe uma ditadura. Existem pressões, hegemonias, mas elas ao mesmo tempo vão mudando, porque dentro da própria hegemonia vai surgindo a dissidência. Porque a ditadura é uma coisa que não admite dissidência. E no mundo da economia admite dissidência. Porque você tem mais dinheiro, mas tem uma capacidade a mais. E o outro tem só dinheiro, mas é meio bruto, não sabe conversar. Então essas coisas, o detalhe é que faz a diferença. Você acha que o povo brasileiro já amadureceu, ou está amadurecendo aos poucos, ao ponto de colocar mais de lado os políticos corruptos? O povo nunca amadurece, porque o povo está todo dia morrendo e nascendo. Então, por exemplo, eu estou com 45 anos, mas quantos já nasceram depois que eu completei 40? E quantos já morreram? Então, o povo está sempre num processo de aprendizagem. O que
que hoje há uma consciência maior, inclusive essa questão de nepotismo, que não é uma coisa ainda positivada na lei, mas que as pessoas já acham assim um certo incômodo. Há uma consciência maior hoje. Agora, uma coisa é a consciência, outra coisa é a realidade. Entre a consciência e a realidade ainda tem muito que caminhar. Eu acredito que o povo, infelizmente, o povo brasileiro, ele na hora de votar, ele não pensa em questão de corrupção, não. O povo brasileiro, infelizmente, na hora de votar, ele pensa geralmente numa ligação afetiva. Isso é uma coisa interessante. O Tasso conquistou o povo do Ceará, não é porque era um empresário, é porque era o galeguinho do Zóio Azul. Então, isso foi muito importante. O Lula ganhou a primeira vez porque era o Lulinha Paz e Amor, depois de ter perdido 3 vezes. E ganhou a segunda vez por quê? Porque pegou a renda e distribuiu muita renda com os pobres, né? Então os pobres puderam assim adquirir algum dinheiro, que por um lado isso foi muito bom. Agora falta a segunda parte, porque não basta suprir as necessidades de uma pessoa. O ser humano não se alimenta só de comida, ele se alimenta de sonhos. E de certa forma, esta Bolsa Família fez as pessoas se acomodarem e não sonharem tanto, acharem que o Lula vai resolver e a gente vai ficando por aqui mesmo. Então é preciso ainda reconstruir o sonho. Padre Emílio Moura, eu gostaria de perguntar também ao senhor. O senhor já deu muitos presentes à população do município de Heriotaba com grandes conquistas, com grandes realizações, inclusive a Rádio Gens FM é uma dessas conquistas que também ajuda o povo a se libertar, a ter mais voz, a ser mais conhecido, a se divulgar mais, a chegar mais distante. O que o senhor ainda não deu e sonha em dar ao povo de Heriotaba? Eu sempre tive vontade aqui de fazer em Heriotaba uma casa de convivência para os idosos. E nós já temos uma fisioterapia, temos uma piscina para hidroginástica, mas eu ainda penso que isso pudesse ser feito em termos, assim eu digo, de coisas materiais. Agora, eu penso que o maior presente que a gente pode dar ao povo é a gente mesmo. Isso eu já estou dando há muito tempo, desde quando cheguei aqui, e eu quero continuar dando. Na realidade, todas essas coisas que tem, não fui eu que dei. Eu recebi, administrei bem o que as pessoas me deram e mostrei para eles como é possível, com um pouco de cada um, a credibilidade que se tem, fazer tanto bem ao povo. Esta piscina que nós fizemos, que são 18 metros de comprimento, por 8 de largura, esta piscina, acho que são 10 de largura, não me lembro bem agora. Esta piscina, na época, eu gastei 38 mil reais no GESPARC todo eu gastei 125 mil reais. Tudo isso eu gastei do meu 5 mil. 120 foi do povo que foi me dando. De 2 reais, de 10 reais, de 1.000 reais, de 500 reais, de 200. E eu fui juntando. Essas pessoas jamais poderiam fazer uma piscina, só elas. Mas todas juntas fizemos uma piscina e hoje todo mundo que quiser tem uma piscina em Heriotaba. É só querer. Agora, aqueles mais ricos vão dizer, não, os pobres entram aí, isso vai dar micose, eu não vou entrar não. Tudo bem, quem não quiser, não tem, mas quem quiser, tem. Pois é, padre, muito obrigado pela sua atenção, é um prazer para nós aqui conversarmos com o senhor pessoalmente, a gente já lhe conhece há muito tempo pelo nome, pela sua pessoa, pelas suas posições, e a gente agradece pela sua entrevista, a gente queria apenas ouvir um pouco da sua ideia sobre a política, sobre a igreja, sobre o município de Heriotaba, porque o nosso programa é ouvido em todo o Brasil, e a gente sabe também, através de um dos seus radialistas, que é o Tatá, não é isso? Que essa entrevista será reproduzida para a Gens FM, para nós também é gratificante. O senhor que abriu as portas também para a Sortudinha do Norte, através da sua emissora, ela que tem premiado muita gente aqui na região. Muito obrigado pela sua receptividade. Estamos à sua disposição para o que for possível, naquilo que o senhor deseja fazer em prol do seu semelhante. Muito obrigado, padre. Eu
Eu é que agradeço, Júnior, a oportunidade. Aliás, eu sempre me sinto um privilegiado, porque muita gente gostaria de ser ouvido. E eu tenho tantos ouvidos para me escutar. Muito obrigado. Aí conversamos com o padre Emílio Moura, diretamente de Heriotaba, por ocasião do final dos festejos religiosos do município de Heriotaba.